Muito bem, voltamos à nossa sessão dessa quinta-feira, período da manhã. Nós temos o último processo e hoje, dessa parte matutina, para julgar um processo relatoria do conselheiro Marco Rogério, item 80 da pauta, e o contribuinte é Oi S.A. Deveria haver sustentação oral, o patrono fez a petição para sustentar, o doutor Eduardo, mas já aguardamos por vários minutos, até por mais de uma hora, e o patrono não compareceu, então nós vamos iniciar o julgamento, porque regimentalmente nós podemos fazer isso sem a presença do patrono, embora ele tenha pedido a sustentação, ele não compareceu, e nós temos que continuar com o julgamento. Então, item 80, a relatoria do conselheiro Marco Rogério, e eu peço, recorrente, como eu disse, é o ISA, e eu peço ao Marco que disponibilize seu voto, faça um breve relato e já pode ir ao voto. Marco. Presidente, eu vou direto ao voto, porque eu sempre faço uma memória rápida no início do voto. Então, está lá na folha 5. O presente processo versa sobre pedido de compensação de crédito decorrente de alegado pagamento indevido de fonte de 2 milhões, pago em 6 de agosto de 2004. Crédito de R$ 2.003.400 da presente Perdecomp, da presente Decomp, foi objeto de análise no despacho decisório prolatado no processo final 2008-12, em que não admitiu a retificadora, porque aqui é o alegado, que são palavras do contribuinte. Faltou a palavra alegada. No processo, em que não admitiu a retificadora porque foi substituído o crédito original COFINS para o do presente processo, pois não se enquadraria numa exatidão material. O que eu estou explicando aqui? O contribuinte alega que esse crédito, que está sendo discutido nesse processo aqui, ele intentou, tá, em outro processo, só que lá não foi admitido numa Perdecomp, num Perdecomp retificador, ao qual não foi admitido a retificadora da Decomp. Então, segundo ele alega que esse crédito estaria ainda disponível. Assim, a recorrente entendeu que tal crédito de fonte estaria disponível para utilização no presente processo. A decisão a qual rebate da oposição defendida pelo contribuinte nos seguintes termos. Eu vou tomar a liberdade de ler, presidente, até para ficar mais claro para o colegiado. Contrariamente ao afirmado pela defesa, as Decomps não admitidas no processo final 2008-12 não implicaram em não aproveitamento do DARF de que se trata. Ao contrário, aquele pagamento foi utilizado em 5 de 7 de 2007 para quitar débitos declarados em Decomp. E tem lá as folhas 137 e 138. Daí que, como a compensação pressupõe a existência de crédito para o encontro de contas de débito versus crédito, a compensação declarada para o sujeito passivo não pode ser homologada porque o crédito não existe, foi utilizado para quitar o tributo devido declarado. Ou seja, a decisão ocorre sob essa alegação do contribuinte, analisou e no sistema da Receita deu como indisponível esse crédito e que já teria sido utilizado naquela Decomp. Só que o contribuinte insiste nessa tese de que aquele crédito não chegou a ser utilizado. Por quê? Porque ele fez uma Decomp retificadora que não foi aceita. Ou seja, a decisão ACOD diz que foi aproveitado e para essa recursão, o contribuinte agora recorrente insiste na disponibilidade de tal valor nos seguintes termos. Aí ele repete isso, que o processo foi, que o julgador inicialmente em 14 de 11 de 2006 utilizou se tivesse os créditos para compensar os débitos e tal. No entanto, ele transmitiu Decomp retificadora, mudando parte desse crédito que não foram aceitas, que é o crédito aqui em questão nos autos. Aí, então ele insiste nessa tese de que o crédito estaria disponível. Aí só um detalhe, aí eu fui olhar esse processo final 2008-12, ele não está disponível no e-processo, tá? Ele já deve ter sido arquivado ou ele não está disponível. E aí, então, ele pôs o sistema de processo que preteriza a confirmação dos eventos ali alegados. Então, eu fiquei na dúvida, assim, porque, segundo as telas de folhas 137 e 138, citadas pela decisão ACO, induzem que realmente o valor do crédito já for aproveitado. A decisão da DRJ olhou no sistema, lá no CIEF, que controla o conta corrente do contribuinte, e diz que aquele crédito que ele está pretendendo nesse processo aqui já estava alocado e indisponível. Aí eu fiquei muito na dúvida aqui,
Olha, no princípio, o contribuinte ele só diz que esse crédito está disponível, traz os eventos, relata que esse processo, ele tentou a retificadora lá e não conseguiu, etc, etc. O sistema da Receita diz que está alocado. Eu fiquei muito na dúvida. A princípio, aqui eu cheguei a cogitar de negar provimento. Foi minha primeira intenção. Por quê? Porque a única prova que tem aqui nos autos é a análise do conta corrente da Receita e está indisponível esse crédito. E o contribuinte, só que, geralmente, a gente rebate muito isso com outras questões. E nesse caso aqui, o contribuinte insistiu tanto na tese, inclusive trouxe até memorial, eu olhei o memorial, que, olha, não foi aproveitado. Tal. Se eu tivesse tido acesso a esse processo, eu teria olhado isso e checado essa disponibilidade lá, como é que foi a decisão. Só que eu não tive acesso. Eu não deu para ver se aquele PERDECOMP lá foi aceito, o que aconteceu com aquele PERDECOMP. Então, na realidade, eu estou propondo a conversão em diligência, tá? Para reverificar a disponibilidade e trazer uma cópia integral do processo 2008-12, para ver o que aconteceu lá naquele PERDECOMP, se foi retificado mesmo, se aquela retificadora PERDECOMP não foi aceita, e se não foi aceita. Para deliberar, no primeiro momento, hei de ser sincero, eu cheguei a cogitar de negar provimento, mas depois eu fiquei refletindo e considerando a veemência e a plausibilidade. Por que a plausibilidade? Porque a gente sabe muito bem pela prática que o nosso conta corrente não é 100% confiável. Então, eu resolvi dar uma oportunidade aqui ao contribuinte para deliberar e concluir em definitivo esse processo. Quando eu verifiquei aqui no sistema, nas informações que veio a sustentação oral, eu até achei oportuno esclarecer melhor esse contribuinte, só que eu fiquei amarrado. Eu não consigo confirmar adequadamente a alegação dele. A única alegação que existe é da DRJ. Claro que procedente. Só que a gente conhecendo um pouco como é que é o nosso sistema de conta corrente, a gente sabe que, às vezes, ele pode ter erro. Então, é por isso que eu resolvi pedir a cópia desse processo e pedir para a unidade dar uma rechecada nesse PERDECOMP lá, e melhor. A proposta do relator, então, é a conversão em diligência, tendo em vista esses motivos expostos no seu voto. Alguém quer se manifestar a respeito? Eu acho bastante razoável os argumentos trazidos pelo relator aí, já que questão de segurança, a gente não teve acesso ao processo, né? Então já vou adiantar meu voto acompanhando o relator. Eu fiquei muito em dúvida, para ser sincero, fiquei muito em dúvida aqui, mas eu acho que vale a pena dar essa oportunidade para o contribuinte. Achei razoável as suas ponderações aí, no caso. Eu gostaria até de colocar o seguinte, em momento algum, em função até da proposta do relator, né, e provavelmente vai ser acolhido por unanimidade pelo colegiado, a ausência do patrono não interferiu em nada, em razão que possa prejudicar a defesa do contribuinte. Então, nesse ponto, até acho bastante interessante a conversão em diligência. Então, eu vou colher os votos. A proposta do Marco Rogério é... Só um esclarecimento. Pode falar aí, agora. Estou de acordo com o encaminhamento. O Marco, ali, quando você abre ali a questão do recurso voluntário, você fala assim que o presente processo versa sobre pedido de compensação de crédito decorrente de alegado pagamento devido de fonte, né? Aí depois, no parágrafo seguinte, ele fala assim, ó, o crédito de 2 milhões foi objeto de análise no espaço decisório do processo 2008-12, em que não admitiu a retificadora porque foi substituído o crédito original da COFINS. É um crédito... O segundo parágrafo... A defesa dele, deixa eu ver. Não, ali quando você fala no voto já no recurso voluntário, eu só fiquei na dúvida, o crédito é de IR-fonte, né? O segundo parágrafo fala de substituir o crédito original de COFINS. Né? Tá, que eu estou... esse aqui eu estou falando a alegação dele, é que ali faltou assim, o alegado crédito, é que faltou a palavra alegado. É que ele contando a história, lá na manifestação de conformidade dele, ele disse que lá nesse processo 2008-4 pediu originalmente um crédito de COFINS, aí depois retificou para esse fonte. Então quando ele colocou COFINS, o crédito não era de COFINS, era de fonte, então, por isso foi indeferido. O processo que nós estamos julgando agora é de fonte. Certo. Tá? Mas, assim, aí, o processo que nós estamos julgando agora é de fonte. Só que, segundo ele tentou usar esse fonte já antes num outro PERDECOMP anterior, certo, nesse processo. Mas esse processo, através de uma retificadora.
Só que essa retificadora não foi aceita. Não, beleza. Então, assim, a minha dúvida é, ele foi substituído o crédito ou o débito original de COFINS que estava com... O crédito sempre foi o mesmo de fonte, né? Nos dois casos. Não, no processo aqui, ó, o alegado crédito de 2 milhões da presente Perdecomp foi objeto de análise no despacho decisório prolatado no processo final 2008-12. Essa é a alegação dele. Certo. Tá? Que não E admitiu... que não admitiu a retificadora, tá? Ou seja, lá ele tentou, no Perdecomp retificador, ele tentou alterar uma parte do crédito lá daquele Perdecomp, alegações dele, usando esse valor aqui. Só que aí, segundo ele, essa retificadora não foi aceita, o que tornaria o crédito disponível novamente. Então, só para eu compreender aqui. Então, aquela Decomp lá, originalmente, tinha um crédito de COFINS. Exato. Aí ele substituiu pelo crédito de fonte, é isso? Que foi Exatamente. Tá, então tá, beleza. De acordo. A redação talvez não ficou muito clara aqui, realmente, porque foi substituído o crédito original. Aqui eu estou comentando que ele comenta que o despacho decisório não aceitou mudar o crédito porque não se enquadraria numa exatidão material, naquele outro processo. Talvez assim, porque o crédito de IR-fonte foi substituído pelo crédito original de COFINS, alguma coisa assim só. Quando eu li assim na corrida, eu achei que... Naquele outro processo, o crédito era de COFINS, no outro processo, que eu não tive acesso. Uhum. Aí ele tentou usar esse fonte, substituindo parte daquele crédito do COFINS naquele outro processo. Aí a DRJ, o despacho decisório, não aceitou a retificadora desse Perdecomp. Essa é a alegação dele. Então, esse crédito... Aí, nesse crédito, estaria disponível novamente, porque não aceitou aquele Perdecomp. Só que a DRJ disse que ele foi usado naquele Perdecomp. E aí ficou esse dilema agora aqui. Mas a redação eu vou melhorar aqui, eu vou botar aqui, depois eu vou melhorar essa redação. De acordo com o encaminhamento. Obrigado, Léo. Alguém mais? Então, a propósito do relator, cometeu em diligência. Júnior. Microfone. Com o relator. Conselheiro Evandro. Já tinha adiantado meu voto com o relator. Conselheiro Luciano Bernardi. Acompanho o relator. Conselheiro Iágaro. Com o relator. Conselheira Bárbara. Eu também acompanho o relator. Conselheira Mauritânia. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho. O Marco, apenas, como o Iágaro levantou essa dúvida, eu também agora fiquei na dúvida aqui nessa redação, que só para mim pensar um pouco melhor também aqui. Você disse lá, né, que o crédito de 3.400 reais foi objeto de análise no processo final 2008-12, que não é esse, em que não foi admitido a retificadora porque foi substituído o crédito original de COFINS daquele processo para o do presente processo, ou seja, ele usou essa fonte que está sendo discutida aqui agora e também quis usar naquele outro processo aí que eu fiquei na dúvida. O que era o crédito lá naquele processo e o que é o crédito nesse aqui? Marco, você está sem microfone, mano. Desculpe. Eu vou reconstituir temporalmente a questão para ficar mais claro. Em 2000 eu não sei se eu vou ser 100% preciso aqui. Em 2007, tá, o contribuinte transmitiu um Perdecomp. Tá? 2006, 2007, transmitiu o Perdecomp, onde ele tinha crédito de COFINS lá para pagar 30 milhões, segundo alegações dele. Aí tinha vários créditos de COFINS. Aí, segundo ele passado algum tempo, depois, meses, um ano, ele tentou retificar esse Perdecomp X aí, original, onde ele tentou usar esse crédito de fonte aqui como parte do total do crédito. Só que, passado o tempo, lá não aceitaram essa retificadora dele nesse processo lá desse Perdecomp primeiro. Ele tentou retificar a Perdecomp original e não aceitaram. Ou seja, porque não se enquadraria como inexatidão material. E aí, segundo ele, no momento que não aceitaram a retificadora, esse fonte que ele tentou usar na retificadora ficou disponível. E aí ele trocou esse Perdecomp desse processo. Não, entendi. Ele quis trocar a COFINS pela fonte, pelo fonte não foi aceito, então esse fonte está disponível agora. Agora está bem correto.
É apenas fazer, como o Iago falou, né, uma colocação melhor aí, dizendo que são as alegações da recorrente, para ficar Sim, bem. eu já alterei o texto aqui para dizer. Tá. Então, unânime, convertido em diligência, julgamento encerrado, e nós paramos por aqui nessa parte da manhã. Após o almoço, temos outros processos com sustentação oral, e retornaremos às 13h30, impreterivelmente. Ok? Ana Tereza, muito obrigado pelo seu apoio em Brasília. Vamos encerrando a gravação.